Olá, bom dia. Hoje é dia 20 de dezembro de 2025, sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, em sua graça e bondade, nos permitiu uma noite de descanso, repouso e nos dá esse novo dia por sua bondade e graça. Mais uma manhã, ainda com o céu encoberto, tendente à chuva, mas pela graça do Senhor, uma temperatura agradável, amena. Louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, é o que Ele nos ensina em Sua palavra. Temos falado sobre Jesus e suas relações com as nossas necessidades, à base deste milagre operado por Ele, conforme o registro de São João no Evangelho que Ele nos deixou, versos de 1 até 9. Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 5, versos de 1 a 9. Diz o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico se chama Betesda, no qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vimos na devocional de ontem que a relação de Jesus com as nossas necessidades envolve o primeiro aspecto, que a nossa necessidade, a necessidade humana, apela ao coração de Jesus. Diz o texto: vendo o homem. Então Jesus viu aquele homem que sofria há 38 anos ao lado daquela fonte, que supostamente, com as suas águas eram agitadas, um anjo fazia isso, e o primeiro entrasse ali seria curado. Verso 4, que eu não li, está entre colchetes, fala sobre isso, mas que na verdade era apenas uma superstição, e João registra aquilo que era crendice popular. Vemos que Jesus então vê aquele homem. Então as nossas necessidades apelam ao coração de Jesus. Segundo aspecto da relação de Jesus com as nossas necessidades é que a nossa necessidade, a necessidade humana, o move a nos servir. Vejam que coisa interessante. Ele não apenas nos vê, mas a necessidade humana move o Senhor Jesus a nos servir. Ele não move por mérito nosso, porque tenhamos motivado a que Ele nos amasse para que então viesse nos servir. Não. Não havia e não há nada em nós agradável a Deus que possa movê-lo a nos servir. Ele faz isto por expressão livre da sua vontade, movido por sua graça, misericórdia e pelo seu amor. Uma vez que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus, Ele nos redime pelo sacrifício de seu Filho Jesus. Então a nossa necessidade humana move o próprio Senhor Jesus a nos servir. Essa é a pergunta que parece até sem sentido, inadequada, imprópria, deslocada de qualquer racionalidade. O homem estava ali há 38 anos, não sei se Jesus sabia disso. Essa é uma informação de João, e não uma palavra do Senhor Jesus. Tu estás aqui há 38 anos, também não saberíamos como ele ficou sabendo disso. Mas João é que vai informar isso.
Aquele homem estava há 38 anos naquele lugar. Uma miséria absoluta, porque dependia da bondade ou misericórdia das outras pessoas. E não conseguia, então, alcançar a sua cura. 38 anos. Um estado realmente de extrema miséria, de extrema carência, de extrema necessidade, que certamente ficava ali porque queria ser curado, senão ele ia mendigar em outro lugar, ia para outro lugar, mas estava ali porque ele queria ser curado. E Jesus pergunta a ele: quer ser curado? O Senhor Jesus se move a nos servir. E você quer ser curado? Eu estou aqui para servir você, mas é preciso que você então expresse, assuma essa realidade. Como vimos com aquela viúva lá nos dias do profeta Eliseu, quando ela vai ao profeta Eliseu e abre o seu coração e derrama diante dele a sua necessidade. Assim também o Senhor Jesus faz com esse homem. Quer ser curado? Ele faz essa pergunta que parece tão sem sentido, mas é porque ele quer realmente perceber qual seja o nosso interesse em relação à sua situação. Isso se dá com o cego Bartimeu, cego que estava clamando atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E então o Senhor Jesus para, o chama e pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? Isso é interessante, muito parecido. Quer ser curado? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estão interessadas em satisfazer e superar suas necessidades reais, factuais, mas estão preocupadas com aquilo que para elas é necessidade, mas que de fato não é. Uma ostentação, uma glória, uma fama, quando na verdade a necessidade realmente ali não era interessante. De repente esse homem não queria ser curado, queria ter apenas uma melhor condição, ser melhor tratado pelas pessoas, ter dinheiro, ter fama, ter sucesso, se tornaram... Ele estava aleijado, não queria ser um grande cantor, queria ser uma expressão de importância na sociedade, mas não precisava ser. A cura para ele não era alguma coisa importante, expressava a necessidade. O cego também, o que você quer que eu faça? Mas Senhor, que eu ganho muito dinheiro, que as pessoas me deem dinheiro, que eu receba uma grande herança, enfim. Então, o Senhor Jesus está disposto a nos servir na satisfação da nossa real necessidade, que nós temos que entender qual seja ela. É o servir ao necessitado. Sim, essa é a função, a missão do Senhor Jesus. Ele deixou isso muito claro. Mateus capítulo 20, verso 28, quando ele diz: o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, não veio para ser servido, mas sim para dar, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos, ou de resgate, ou em resgate por muitos. A necessidade, sem dúvida nenhuma, maior que leva o Senhor Jesus a nos servir com a entrega da sua própria vida, sucumbindo à morte, ainda que por um tempo curto de 3 dias. Ali ele expressa a sua realidade como servo, como diz Paulo aos Filipenses. Ele se esvaziou, Jesus se esvaziou da sua glória, assume a forma humana e em forma humana ele se faz servo. Porque a relação de Jesus com as nossas necessidades é esta, de ser movido a nos servir. E ele nos serve
com relação à maior de todas as nossas necessidades, o perdão dos nossos pecados. Graças a Deus por isso, porque o Senhor Jesus veio para servir e serviu, dando a sua vida em resgate por muitos. Que o Senhor o abençoe e abençoe a mim e a todos nós, para que entendamos esta verdade e louvemos o seu nome, porque Ele nos serve, Ele cuida de nós, e Ele demonstrou isso na maior expressão de servir, que é dar a sua vida para nosso resgate, por amor de nós. Que o Senhor o abençoe e nos guarde para o louvor da glória do seu nome, que possamos fazer como Ele fez, servir para a glória de Deus. Amém? Amém.